Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje o assunto é um assunto muito interessante e polêmico, por que não dizer? Nós vamos falar a respeito da Guerra Civil dos Estados Unidos, mas principalmente do uso da bandeira dos Confederados, do sul dos Estados Unidos, na Guerra Civil, por vários segmentos, principalmente pelas bandas de rock. Esse é o assunto de hoje, então vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, quero pedir para você, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar com os amigos para fazer desse canal uma realidade. E olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, nesse aqui e nesse aqui. Sabe o que é isso aqui? É a logo do canal, feito pelos meus amigos Cleison e Venise, lá da Clique Design e Fotografia, que é parceiro do canal, certo? Vou colocar na descrição aqui o endereço do Facebook deles, porque é a melhor empresa de computação gráfica de Campo Grande. E tem parceiro novo, é a Necta Sobremesas, a Necta que faz excelentes coisas deliciosas, bolos, tortas, enfim, sobremesas e doces maravilhosos. É com a Necta, parceira do canal. Vou colocar na descrição também o Instagram da Necta para você fazer aquele pedido para chegar aquela sobremesa maravilhosa para você. Beleza? Legal? Bom, como eu disse agora há pouco para vocês, o assunto ele é interessante, mas também ele é polêmico, né? Interessante por quê? Por vários aspectos. Primeiro, os Estados Unidos, como hoje sempre, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre foi uma potência mundial, principalmente bélica, Tem o dólar como uma moeda internacional muito forte, mas o poder americano principalmente é bélico. E antes de se tornar tudo isso, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, as 13 colônias, conseguiu sua independência e depois, no século XIX, mais precisamente entre 1861 e 1865, os Estados Unidos entrou numa guerra civil. E essa guerra civil aconteceu por quê? Porque o norte dos Estados Unidos era industrializado, e tinha sua mão de obra assalariada. Já o sul dos Estados Unidos era rural, seguindo uma linha plantation, de produção, e mão de obra negra escrava. Então veja bem a grande diferença, Um é industrial, outro é rural, já é uma diferença boa. Mas a principal diferença é que o norte trabalhava com a mão de obra assalariada e o sul trabalhava com a mão de obra escrava. E a guerra começa a partir do momento da eleição de um presidente chamado Abraham Lincoln. Lincoln foi eleito com apoio do norte. Por isso, os representantes do sul acreditavam que Lincoln criaria medidas a favor dos interesses do norte e não do sul. Como uma das propostas de Lincoln era a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Isso então levou o sul a uma guerra civil. Queria se desfiliar, queria se tornar independente dos Estados Unidos, criando um novo estado chamado Estado dos Confederados. Esse Estado dos Confederados que queria manter a ruralização da economia, mas principalmente a mão de obra escrava. Não queria o aumento das tarifas alfandegárias, já que o norte exigia o aumento da tarifa alfandegária para valorizar ainda mais o produto industrial e desvalorizar a produção de algodão, que era a grande produção do sul. E aí gera a guerra. Em 1862 a escravidão é abolida pelo Lincoln e em 1865 os Estados dos Confederados são derrotados, os Yankees, o norte, vence a guerra, unifica-se novamente os Estados Unidos e aí se estabelece então o fim da Guerra Civil. Sim, historicamente se estabelece o fim, mas existem algumas coisas que permaneceram. Uma delas foi exatamente a condição do povo do sul, os brancos aristocratas do sul, em relação aos negros. Mesmo com sua abolição, o sul continuou segregando os negros. E segregar, como eu disse numa aula anterior lá, do apartheid de Nelson Mandela, segregar é você separar. Onde uma maioria negra não tem nenhum direito, não é considerado cidadão, não participa dos pleitos eleitorais, enfim, os negros se tornaram segregados. Para completar tudo isso, ainda se criaram grupos radicais, brancos, extremistas brancos, que desejavam não só o fim dos direitos do negro, mas torturar e matar negros, certo? E um desses grupos famosos foi a Ku Klux Klan, KKK. A Ku Klux Klan foi um desses grupos extremistas brancos criados no sul,
para matar, torturar e matar negros, né? E ela surgiu, né, no final do século XIX, tomou-se o auge no início do século XX, depois ela foi proibida, né, na metade do século foi proibida, mas ela continuou atuando, mesmo na ilegalidade, ela continuou atuando, e, pasme, muitos simpatizantes tem até hoje, inclusive lideranças, né, da Ku Klux Klan, declararam recentemente seu apoio ao presidente Donald Trump. Isso fica muito claro num filme, né, que eu vou colocar na descrição do canal para vocês também, chamado Infiltrado na Clã, né? Não é spoiler, mas no final do filme tem um discurso lá do cara da Ku Klux Klan que é sensacional e totalmente esclarecedor dentro desse aspecto, ok? E por que eu tô falando de tudo isso? Porque todos os extremistas, e aí entra todo o fator de extremismo, certo? Mas, né, como o assunto está ligado ao extremismo branco, todos os grupos extremistas, eles têm uma simbologia. A simbologia da Ku Klux Klan é, né, aqueles uniformes com aquela touca branca em formato de cone, né, aquela roupa branca e tal. Porém, existe um símbolo que foi e é utilizado por muitos grupos ainda de extremistas racistas nos Estados Unidos. A bandeira dos Confederados, que foi a bandeira utilizada pelo Estado dos Confederados durante a Guerra Civil, ou considerada por alguns defensores, né, como uma bandeira, né, de rebeldia, de independência, né, de luta. Porém, infelizmente, essa bandeira foi associada a esses grupos extremistas do Sul, segregacionistas e racistas do Sul. A bandeira dos Confederados é essa bandeira aqui, ó. Você já viu em algum lugar, né? Essa bandeira dos Confederados, certo? Então essa bandeira ela foi utilizada como simbologia nos Estados Unidos desses grupos extremistas brancos contra, né, contra a ascensão dos direitos ou, né, contra a presença dos negros dentro daquela região, por não concordar com a abolição, por não concordar com a derrota dos Estados Confederados na Guerra Civil Norte-Americana, certo? E onde que entra a polêmica de tudo isso? Pois é, vou falar de um movimento que eu gosto muito, vocês já viram no meu canal, eu com algumas camisetas de bandas, né? Do segmento do rock and roll. E aí, pessoal, andei pesquisando em alguns sites importantes de rock, como a Rolling Stone, como a Whiplash, por exemplo, a respeito de algumas bandas chamado Southern Rock ou Southern Metal, né? Que na verdade são bandas do sul dos Estados Unidos, que tem como característica, não sei se é uma identificação, né, da região, como uma forma de identificação do sul, né, mas tem como característica a presença dessa bandeira dos Confederados no palco ou em capa de discos. A banda mais famosa desse movimento Southern Rock é a Lynyrd Skynyrd, formada em 64 em Jacksonville. Ela ficou famosa em 1973 e ficou, né, marcada por um acidente aéreo ocorrido em 1977 que matou quase todos os integrantes da banda, todos eles, quase. Só sobrou um, se eu não me engano, um integrante. E aí, né, o vocalista era o Ronnie Van Zant, e aí em 1987, 10 anos depois do acidente aéreo, a banda retoma suas atividades com outros integrantes, né? O filho do Ronnie vai ser o líder dessa nova formação, e a banda vai entrar para o Hall da Fama do Rock em 2006, mais precisamente no dia 13 de março de 2006, e aí a banda vai, né, se tornar nativa até hoje, ela está nativa até hoje, inclusive tinha turnê marcada para o Brasil, mas que foi suspensa por causa da pandemia do coronavírus. Então assim, uma banda que está nativa, e tem vários sucessos, entre elas Sweet Home Alabama e Simple Man, né, que é umas músicas lindas. Embora a letra de Sweet Home Alabama, né, ela foi escrita em resposta a um deputado, a um representante né, da ala norte dos Estados Unidos, né, que falou, né, que o Sul, a região ainda do Sul é uma região muito extremista, muito racista, tal, né? Isso ficou muito claro, principalmente na década de 60, em estados do Sul como o Alabama, como a Geórgia, né, e outros estados aqui, Mississippi e outros estados que têm ali, né, um histórico de segregacionismo e de racismo muito forte, tá certo? Então a banda Lynyrd Skynyrd, né, tem um outro também, já falecido, né, um guitarrista chamado Tom Petty, né, que é o fundador de uma banda chamada Tom Petty Heartbreaks, né, que é mais também do Southern Rock, mas também do blues, né, ligado ao blues rock,
ok? Por que eu estou falando desses dois? Tanto a Lynyrd Skynyrd quanto o Tom Petty, eles tinham, né, dentro no seu palco, na capa dos seus discos, a presença da bandeira dos Confederados, certo? A presença da bandeira lá. E aí, né, a primeira formação da Lynyrd Skynyrd, ela tinha, os integrantes tinham defesas de discursos racistas e extremistas brancos, sim, né? Tinha sim, certo? Tinha a letra de Sweet Home Alabama, como eu disse a vocês, é uma resposta a um discurso, né, de um deputado que combatia essa ideia, né? Essa ideia não, essa ação, né, racista nos Estados Unidos. Então eles tinham essa defesa. E a bandeira dos Confederados, por que ela é usada como simbologia desses grupos extremistas? Porque ela representa a bandeira do Estado do Sul da Guerra da Secessão. Esse Estado do Sul que era escravagista, certo? Então, qual conclusão que nós chegamos? A banda ostentar, e eles também chegaram nessa conclusão, ostentar uma bandeira de um Estado que representa as ideias escravagistas nos dias atuais, né, é você ostentar, né, a ideia de que você apoia uma ideia dessa, apoia uma ideia escravagista. Você entendeu? Então, isso chegou, a nova formação da Lynyrd Skynyrd chegou a essa conclusão de que essa bandeira representava um símbolo, embora seja um símbolo, né, antes ligada a toda, né, a luta contra a opressão do norte, né, dentro do Estado Civil, mas a bandeira dos Confederados atualmente, né, ela está ligada a esses grupos extremistas brancos, sim. E a Lynyrd Skynyrd chegou a essa conclusão e deu uma declaração na Whiplash.net, certo? Em 2012 foi dada essa declaração de que a partir daquele momento eles estariam retirando toda e qualquer menção da bandeira dos Confederados dos seus shows e dos seus discos. Porque eles admitiram que isso realmente pegava mal para a banda, porque a bandeira dos Confederados é sim considerada uma simbologia racista, certo? O Tom Petty também fez uma música de na verdade ele coloca um protagonista da letra da música dele, onde esse protagonista também é do Sul e tal. E aí, para contar a história desse protagonista, né, eles fizeram um show e um clipe com bandeira dos Confederados, já que o protagonista é do Sul. E isso, o próprio Tom Petty declarou na Rolling Stone, que isso pegou muito mal para ele, porque ele percebeu que as pessoas que começavam a assistir o show deles levavam essas bandeiras, jogavam as bandeiras no palco, né? E ele percebeu que a grande maioria dessa plateia que se manifestava desse jeito eram brancos, certo? Então ele ficou muito mal com isso. E aí ele excluiu uma foto da banda do Heartbreaks na frente da bandeira dos Confederados. Ele excluiu essa foto. Ele não mais associou, né, essa música aos Confederados. Então, ou seja, onde que a gente está chegando aqui? Né? Onde que é a conclusão que a gente está chegando aqui? Né? Que, na verdade, né, as próprias bandas que ostentavam essa bandeira dos Confederados, eles estão chegando à conclusão de que essa bandeira realmente simboliza, né, as ideias racistas, certo? E segregacionistas dos Estados Confederados do Sul, né? Por que nós estamos falando isso? Porque, na verdade, através desses dados que eu pesquisei, né, dados pesquisados em livros de história, né, dados pesquisados em sites famosos, tem um livro da história da Guerra Civil Americana que eu quero indicar para vocês, que é do John Wright, né, que ele fala cronologicamente o que aconteceu durante a guerra. Então é muito interessante, se você quiser saber mais sobre esse assunto de Guerra Civil Americana, leia esse livro, certo? Ele está em livrarias e sebos, em livros usados também você consegue achar ele, certo? Então, assim, através desses dados, dessas pesquisas que eu fiz, né, a gente chega à conclusão de que as próprias bandas do Southern Rock, né, já não querem mais associar a sua imagem à bandeira dos Confederados, certo? E por que é importante a gente falar disso? Para que você, que não sabia disso, esteja sabendo agora e reflita sobre o uso dessas simbologias, né, de caráter racista e tal, e essas ideias, né, elas começaram a ser cada vez mais fortalecidas, né, dessas simbologias racistas e extremistas, primeiro, pelo fato, né, pelo ocorrido em
ocorrido em Charlottesville e, mais recentemente, pela morte do George Floyd pela polícia dos Estados Unidos. O negro George Floyd pela polícia dos Estados Unidos, tá certo? Então, a partir daí, essas ideias começam a surgir cada vez mais, os movimentos começam a surgir, já existiam, mas torna-se novamente, né, uma grande força em relação ao combate dessas simbologias, tá certo? Ok? Maravilha? Bom, recado era esse, a aula era essa. Comentem aqui o que vocês acharam, comentem se vocês têm algum outro símbolo, né, que eu não falei aqui, algum outro símbolo que representa essas ideias polêmicas ligadas principalmente ao movimento do rock and roll, certo? Bom, pessoal, a aula era essa, legal? Em algum lugar aqui do vídeo vai aparecer a logo do canal para você se inscrever, certo? E em algum lugar aqui vai aparecer uma aula anterior sobre os Panteras Negras, também ligada, né, a esse assunto de segregacionismo americano. Tá legal? Bom, cliquem, né, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, acione o sininho para ser notificado e principalmente compartilhe o vídeo com os amigos para fazer desse vídeo uma realidade. Tá legal? Beijo e até a próxima aula. Tchau!